Olá! Então, agora a gente vai começar as nossas aulas práticas com codificação e eu presumo aqui que você já tenha o ambiente configurado, você já tem o R, a ferramenta R instalada e os pacotes instalados. Então, você está com o ambiente pronto para iniciar a codificação. Então, eu vou começar aqui primeiro carregando o pacote QuantMod. Então, este pacote QuantMod é um pacote que nos permite extrair dados, né? Você tem já esse pacote instalado, ele nos permite extrair dados, executar uma série de análises desses dados, produzir gráficos, gerar índices, ou seja, a gente pode fazer um monte de coisa com este pacote. Então a gente vai usar este pacote, funções deste pacote durante a maioria do curso. A gente vai usar outras ferramentas de outros pacotes também, mas principalmente a gente vai usar este pacote. Então primeiramente a gente vai carregar o pacote. Então para isso a gente chama aqui a função library QuantMod, ok? Então aqui eu executei. Se você não tem familiaridade, eu usei aqui o Ctrl Enter para executar a linha que está o cursor. Você pode clicar aqui no Run, né, ou você pode selecionar uma ou mais linhas e também executar. Aqui embaixo a gente tem uma mensagem, um aviso, mas esse aviso ele não é importante nesse caso aqui. Ele só está me dizendo que a versão para a qual o pacote foi compilado é mais recente do que a minha versão do R, ok? Mas isso não nos causa nenhum problema. Bom, primeiramente, a gente precisa obter os dados. E para isso, a gente usa a função do pacote QuantMod, que é getSymbol. Então vamos digitar aqui, getSymbols. Esta função, ela vai receber alguns parâmetros aqui que são importantes. O primeiro parâmetro, que é o símbolo. Então a gente estudou já o que é o símbolo, né? É a sigla que representa a ação na Bolsa de Valores. Eu vou coletar aqui, eu vou pedir para ele obter os dados da IBM, que no caso da IBM o símbolo é IBM mesmo. SRC é a fonte dos dados. A fonte mais confiável que existe é o Yahoo Finances, né, dados financeiros. Você pode baixar os dados, você pode entrar no site de finanças do Yahoo e baixar esses dados manualmente. Mas, obviamente, se a gente conseguir extrair aqui diretamente no R, é muito mais prático. E para que ele não faça a coleta aqui de um grande volume de dados, eu vou definir um período. E este período eu defino usando os parâmetros from, to, né, que vão de até. E eu tenho que usar um formato próprio de data aqui, que é ano, mês e dia. Então eu vou pegar de janeiro de 2018, então não são dados nem muito antigos, nem muito novos, né, são dados recentes, até 2018, 0630, ok? Então eu vou pegar o intervalo de janeiro a junho, ok? Para a gente começar aqui a fazer os nossos testes. Então, aqui com o cursor eu vou executar, ele faz a coleta dos dados, ali também ele tem algumas mensagens de aviso, né? Eu vou limpar ali embaixo, digitando Ctrl L, e agora nós temos os dados, o pacote carregado, e nós já temos os dados. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é usar a função periodicity, que é uma função do pacote XTS, que é um pacote de séries temporais. Então, a periodicity IBM, eu executo aqui, e ele me diz que a periodicidade dos dados são diários, ok? Então, a gente extraiu dados diários. Ou seja, para cada dia existem dados das ações da IBM, certo? Bom, vamos ver aqui qual que é a classe desses dados. Então a gente vai ver aqui que é um formato de série temporal. Então vejam, ó, é um formato XTS, que é um formato próprio de série temporal. E agora a gente pode visualizar esses dados. Para visualizar, a gente vai usar a função head IBM, e o padrão é 6 linhas. Vamos mudar aqui para ele nos mostrar as 6 primeiras linhas.
Então vejam, ó, o formato lá que nós estudamos, que é o OHLC. Então a gente tem o valor de abertura, o valor mais alto, o valor mais baixo, o valor de fechamento, o volume de ações negociados e o valor ajustado, né? O valor ajustado é o valor real, ele foi ajustado para dividendos, para divisões, né? Para fusões, né? Então ele vem ajustado. E aqui a gente pode ver que a gente tem um dado para cada dia. Obviamente que a gente vai ter apenas dias úteis, certo? Então a gente tem aí o conjunto de dados já pronto à nossa disposição aqui para a gente começar a trabalhar com ele. Bom, agora, normalmente, ou seja, é bem comum você precisar trabalhar com apenas algumas colunas desses dados. Então você pode querer apenas, por exemplo, a coluna de abertura, ou a coluna do valor mais alto, a coluna do valor mais baixo, e o Quadmonte aqui ele tem algumas abreviaturas que nos permitem obter estas abreviaturas, ok? Então aqui a gente tem o OP, que ele nos dá o valor de abertura. E é só eu passar aqui o IBM, ó. Então vejam, ó, ele me trouxe aqui, ó, apenas a coluna de abertura, em vez de trazer todo o dataset, todos os dados. Depois aqui eu tenho, eu peguei o valor de abertura, eu posso fazer isso com o valor mais alto, da mesma forma, o valor mais baixo, então vejam, ele vai trazendo apenas uma coluna, o valor de fechamento, tá? E a gente tem ainda o volume e a gente tem ainda o valor real, o valor ajustado, ok? Então a gente são atalhos, alias, para a gente ter, para a gente extrair apenas uma coluna dos dados, ó. Então vejam aqui que a gente tem apenas o valor ajustado. Bom, eu posso pegar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quero alta, baixa e fechamento, eu vou digitar HLC, High, Low e Close, IBM. Então vejam, ó, ele traz as três colunas, ó, a coluna High, mais alta, o valor mais baixo e o valor de fechamento. Ou eu quero o OHLC, o Open, High, Low e Close, IBM. Então eu tenho as quatro principais colunas aqui, ó. Eu tenho a abertura, o high, o low e o close, né? Eu não tenho o volume nem o valor ajustado, que a gente viu que vem lá nos dados originais, né? Nos dados quando eu não faço filtro. Agora, por exemplo, eu posso pegar abertura, alto, low, close e volume. Eu estou deixando de fora apenas o valor ajustado. E aqui eu tenho o resultado, né, com apenas essas 5 colunas. Bom, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso ainda, eu ainda tenho funções que ele traz o resultado do período percentualmente. Então, por exemplo, se eu quero que ele me traga o percentual do valor de abertura e do valor de fechamento. Então vejam aqui a ajuda, ó. Extrai dados transformados, né? Então vamos ver aqui qual que é o resultado, né? Então eu vou digitar aqui IBM. Então vejam, ó, ele traz percentualmente a diferença entre a abertura e o fechamento. Ele já calcula esse percentual. Bom, assim como tem o Open e o Close, eu posso pedir para ele calcular percentualmente o valor mais alto e o valor de fechamento, ó. Também ele me traz aqui percentualmente esta diferença, ok? Eu tenho então o Open e Close, High e Close. Eu posso ter o Low e Close, Low e High, Open e Low, né? Eu não vou digitar todos os exemplos aqui, mas você já viu aqui que você entendeu a ideia, né?
Eu posso também fazer a diferença, pedir para ele calcular a diferença entre dois períodos. Então eu posso pegar, por exemplo, o período de fechamento com o período de fechamento de um lag anterior, de um período anterior. Ó. Então, IBM, ó, ele me traz o percentual de diferença entre dois dias. Ó. Obviamente que aqui no dia 2, que é o primeiro dia, ele não existe porque não tem um período anterior para ele comparar, certo? Assim como eu posso comparar os dois, a abertura, o fechamento, aqui é close, de 2 dias, eu posso comparar a abertura. Então eu tenho o OP, IBM. O R é sensível a maiúsculos e minúsculos. Né? Então ele fez a mesma coisa. Ó. Ele só trouxe a comparação aqui dos períodos de abertura entre um dia e outro, percentualmente, ok? Bom, vamos então começar a fazer aqui algumas ações gráficas, né? Vamos começar a gerar alguns gráficos e é aqui que começa a ficar interessante, né? Então, vamos usar primeiro a função padrão do R, que é o plot, é uma função genérica de impressão. Eu vou pedir para ele imprimir aqui o valor high, o valor mais alto de IBM, né, que é os dados que nós já extraímos. Vamos colocar aqui uma cor, vamos colocar azul, e vamos mudar aqui, deixar a linha um pouco mais grossa, ok? Então, geramos aqui um gráfico, ó, eu vou dar um zoom aqui. Então, vejam aqui, ele abriu o gráfico aqui por baixo, ó. Eu vou trazer ele para cá. Então, vejam, ó, vejam aqui a oscilação das ações da IBM. É um gráfico de linhas, né? Desde janeiro até 30 de junho, que é o período que nós extraímos, né? Então a gente tem uma variação diária aqui, né? Cada pico desses aqui é um dia com a variação diária. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso incluir nesse mesmo gráfico, por exemplo, aqui a gente tem o valor mais alto, né? Eu posso incluir neste mesmo gráfico o valor de abertura. Então, para isso, eu vou digitar aqui lines, vou colocar aqui de Open, IBM, vou mudar a cor aqui para a gente distinguir, color igual, vamos colocar agora vermelho, e LWD, para deixar aqui mais visível, vamos botar 2 também, certo? Então a gente está adicionando uma nova linha com o valor de abertura em vermelho. Vamos dar um zoom aqui. Então vejam, ó, obviamente que o valor mais alto, a linha do valor mais alto, vai estar acima do valor de abertura, né? Ele tende a fechar com um valor mais alto do que o valor de abertura, e não no mesmo valor, né? Vamos adicionar aqui uma nova linha e vamos incluir agora o low, o valor mais baixo do dia. Então, low, IBM, vamos colocar aqui uma outra cor. Estou me atrapalhando aqui com o Caps Lock. Color igual. Vamos aqui dar uma cor verde, green, e também vamos dar aqui um LWD igual a 2. Executamos a linha. Opa, aqui faltou um parênteses aqui, né? Vamos só cancelar o comando aqui. Vou colocar o parênteses aqui. E agora a gente executa. Então aqui eu executei, ó, o verde, né, com o low. Vamos mais uma vez aqui dar um zoom. Então vejam, a gente tem o high, né, a gente tem o valor de o high na linha azul, o valor de abertura na linha vermelha e o valor mais baixo, low, na linha verde. Vamos incluir aqui uma última linha, lines. Vamos aqui acelerar, ó, a gente pode copiar, line, aqui em vez de low agora a gente vai ter o valor
de fechamento, então é CL, CL, C maiúsculo, L minúsculo. A cor aqui a gente vai mudar para black. Certo? Então a gente imprime aqui mais esta linha. E vamos dar aqui o zoom. E aqui está. Então a gente tem todos os 4 principais parâmetros das ações da IBM no período que a gente executou. Então a gente gerou um gráfico usando as funções padrão de geração de gráfico do R. A gente vai ver já no próximo tutorial algumas funções mais avançadas de geração de gráfico e algumas funções de produção gráfica do próprio pacote Quantimond. Até breve.